Oi, Carol. Primeiro a entrar? Tudo bem? E aí, companheiro, boa noite. Hoje... Duda, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Muito frio por aí? Fala, Rafa! Nosso convidado chegou! E aí, Rafa? Olá, boa noite. Você Tudo tá bom bom? Ó, ainda? Rogério. Tudo jóia? Ó, o Rogerinho. O Rogerinho, ele sempre entra na live para rever os ex-alunos. E a Isadora. Oi, Isa, como é que você tá, Isa? Tudo bem? Não, o Um Rogerinho, abraço ele aí pro entra, vê Rogerinho. quem que tá, é. Grande Rogerinho. E Tudo você, bom, Enzo? Boa trabalhando... noite. Boa noite, trabalhando em casa? Trabalhando em casa, graças a Deus. Já aí mais de 5 meses, né? Mas, enfim, necessário. Pelo momento, é necessário. E muito trabalho ou tá tranquilo? Olha, mais do que o convencional, Enzo. Vou te falar que bastante Ah. trabalho. É um desafio, né? Trabalhar com marketing no meio de uma pandemia é um desafio extra, né? Um desafio a mais. Mas é um desafio bom. Não posso reclamar, não. Desafio? Meu amigo, você tem noção do que é dar aula numa pandemia? Você É não viu verdade. nada. É Você verdade, é tá verdade. É achando? verdade. Pô, você não tem noção do que é isso. Tenta aplicar prova numa pandemia. Tenta, É sei lá, verdade. conseguir chamar a atenção do Atenção, aluno. né? Atenção dos Ah, alunos, né? meu Deus. É verdade. Tá certo. Bom, gente, deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso convidado de hoje, Rafael Sandrão. Deixa eu só falar um pouco a respeito do Rafael Sandrão, que vai ser um papo muito interessante. O Rafael é do jornalismo, então anota aí, jornalismo. Trabalhou no jornal Lance e depois ele acabou indo para a área de marketing, fez estágio na área de marketing, onde ele trabalha. Deixa eu ver, falar certinho aqui, ó. Ele fez especialização na Strategic Management pela Galway Business School na Irlanda. Então a especialização dele foi na Irlanda e isso o gabaritou para ser o profissional de marketing que ele é. E você também trabalhou na Fast Shop. Você foi coordenador de marketing, né, da Fast Shop. E agora Na você Unilever primeiro. na Unilever. Isso. Comecei na Unilever. Trabalhei lá 4 anos, né? 2 deles como coordenador de marketing. Depois eu fiz a minha especialização, né, na Irlanda, em Galway, né, que você comentou, em Strategic Management. Aí eu voltei para o Brasil. Passei pela Premier Pet, que é uma empresa de pet food, fast shop, É, e aí hoje eu estou na Lojas Renner SA. e você é coordenador de marketing lá? Hoje eu sou coordenador sênior de marketing lá. Coordenador sênior de marketing. Tá bom. Exato. Então, para vocês verem que nós estamos conversando com uma pessoa altamente gabaritada e nós vamos, então, Imagina. nos preparar para as perguntas. Gente, então, só lembrando algumas regras aqui. Vocês já podem fazer pergunta. Eu não necessariamente respondo imediatamente. Eu vou organizando as perguntas em blocos e à medida que eu vou falando, à medida que o papo vai fluindo, eu vou fazer as perguntas para o Rafael. Rafa, então vamos começar assim. Você começou, quando você estava no colégio, o Rafa, esqueci de falar, ele foi nosso aluno no Colégio Singular de Santo André e se formou em 2010. Você era do 3C? 3C3. 3C3, beleza. 3C3. E Campeão do o. desafio, hein?
Ah, campeão, não fala em desafio, não fala em Porto para os alunos desse ano, Rafa. Não fala, não famoso, corta, corta, corta. Senão você vai deixar para o pessoal, senão você vai deixar o pessoal deprimido. Ó, já temos várias perguntas aqui, mas deixa eu só perguntar. Rafa, você não começou diretamente no marketing. Você começou, o pessoal chorando aí. Você começou com jornalismo. Então, são duas perguntas que eu quero fazer. O que fez você escolher jornalismo e o que fez você mudar do jornalismo para o marketing? E aproveitando, essa é a pergunta da Carol, nossa aluna do 3C1. Legal. Bom, o jornalismo, Enzo, sempre foi um sonho que eu tive, né? Desde pequeno, né? Meus pais sempre me incentivaram também, acho que foi um ponto super importante para mim na minha carreira. Sempre incentivaram o meu desejo pela leitura, que é um ponto muito importante quando você tá trabalhando com jornalismo, né? Com a escrita. Desde pequeno, sempre li muito jornal, sempre li muita notícia, sempre gostei de assistir televisão e não só o supérfluo, né? Sempre gostei de assistir notícia. Então, foi algo que sempre me acompanhou, mas principalmente o desejo em trabalhar com esporte. Não tem como eu citar que o meu desejo era somente ser jornalista. Eu queria ser um jornalista esportivo, né? Eu sempre fui apaixonado por esporte, vidrado em esporte. Então esse era o meu sonho, era o meu desejo, né? Chegar, né, estudar jornalismo, mas chegar no jornalismo esportivo, né? Então foi aí que começou o meu desejo, né? Então eu sei, eu entendo que é um momento muito difícil quando você está com 17 anos, né, 16, 17 anos e precisa fazer essa escolha, né? O que eu vou escolher Fazer. para fazer o vestibular. Mas um ponto importante e que já é o primeiro conselho que eu dou é que não nada é definitivo na nossa vida e na nossa carreira, e graças a Deus, né? A gente toma Oh, as decisões, mas a gente tem tempo de entender e se certificar de se de fato é aquilo que a gente quer para a nossa carreira e para a nossa vida consequentemente, né? Então, para mim, esse foi um ponto muito importante. Eu não me arrependo, gostei muito de estudar jornalismo. O jornalismo me ajudou demais para muitas funções que eu exerço hoje. E olha só, né, como as coisas se desenharam. Hoje eu sou um profissional na área de marketing, né? E sou muito feliz na área de marketing, né? Realizei meu sonho de ser jornalista esportivo enquanto eu estava na faculdade ainda, né? Que como você comentou, trabalhei no Lance por 8 meses, que foi uma experiência ímpar na minha vida, na minha carreira. Foi muito legal. Depois a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe, se for pertinente. Mas aí a minha carreira mudou para o marketing por conta de um entendimento de carreira, do que eu queria como propósito de carreira, pelos desafios que eu entendia que eu almejava. E naquele momento, né, foi a transição que eu fiz do Lance para a Unilever, né? Eu queria. Faltava uma experiência maior para mim. Eu sentia que talvez aquela passagem que eu estava tendo no jornalismo esportivo, apesar de eu ter realizado um grande sonho, não era o objetivo que me faria feliz como profissional. E aí foi onde surgiu o grande ponto de interrogação para mim, né? Se eu cheguei lá onde eu queria e tão jovem, para onde que eu caminharia se eu não estava feliz, né? Se eu não estava realizado profissionalmente e pessoalmente, né? Mas graças a Deus, assim, eu consegui passar no programa de estágio da Unilever. Eu sou extremamente agradecido para a Unilever, que é uma empresa assim que para mim foi um grande divisor de águas na minha carreira. E lá eu conheci uma vida corporativa que eu chamo, que me apresentou um mundo de possibilidades, né? Lá na Unilever eu entendi que dentro de uma empresa você pode ser feliz de diversas formas, né? E aí lá eu entrei na área de comunicação
Foi o meu primeiro, eu passei no programa de estágio da Unilever em 2014, né? 2014 foi meu primeiro ano lá na área de comunicação. E aí eu já tinha muita interface com a área de marketing, né? Enquanto profissional da área de comunicação interna, eu já tinha muito envolvimento com a área de marketing e conversava muito com o Bruno, que era meu gestor na época, com quem eu devo também um agradecimento eterno. Essa troca, né? Eu conversava muito com ele sobre essa possibilidade de eu conhecer a área de marketing, de eu fazer essa migração e ao mesmo tempo de arriscar. Eu ia para o meu último ano de estágio, né? O meu último ano da faculdade e o último ano do programa de estágio, né? E conhecer uma área nova, do zero, né? Então, até que ponto seria algo positivo para mim, para minha carreira, né? Mas é uma coisa que eu tenho muito clara na minha mente, que sempre é necessário arriscar, tentar, buscar, e foi o que eu fiz. Arrisquei, entrei de cabeça, né? Sabia que eu estaria até atrás de outros estagiários que estavam ali comigo, porque muita gente já vem da área, já vem da faculdade, boas universidades, boas graduações, então eu precisaria correr o dobro do que os outros para conseguir ter a mesma entrega, né? Ô, Rafa, e aí você quis se especializar, mas por que você escolheu uma especialização na Irlanda e não no Brasil? Olha, primeiro porque você se abrir culturalmente é muito importante, né? Você Isso é conhecer fato. outros Isso é fato. mercados é algo que o mercado hoje te cobra, te exige também. Se você tiver uma visão mais ampla do mercado e do mundo, né? Porque apesar do Brasil ser um país com dimensões continentais, né? Que é o que todo mundo fala e é a pura verdade, o mundo ele é muito diversificado, né? Então a gente precisa estar sempre atento a outras empresas, a outros mercados, outros perfis de consumidores, né? E você vivenciar uma experiência fora é sempre culturalmente muito rica, né? Então eu sempre tive também isso em mente, gostaria de fazer algo que fosse me agregar profissionalmente fora do país e tive a oportunidade de fazer essa especialização que me trouxe uma bagagem interessante, uma visão muito bacana sobre governança, sobre diversidade corporativa de diferentes cenários de empresas, né? Estudei sobre marketing também nesse curso, transformação digital. Então, para mim, foi um curso muito rico, assim. Então vamos falar um pouco mais sobre o profissional de marketing. Nós podemos chamar o profissional de marketing de marqueteiro. Isso não é nada pejorativo ou é um jargão comum? Não, eu não acho que é nada pejorativo. Não, Eu marqueteiro. particularmente, me intitulo como marqueteiro hoje. Então vamos lá. É, vamos, não sei se fica mais legal esse nosso papo, você colocar alguns cases. Então, por exemplo, qual é o papel primordial de um profissional de marketing? Se você quiser dar o exemplo, por exemplo, não sei se você pode também, né? Da Lojas Renner ou de onde você trabalhou na Fast Shop, mas o que faz um profissional de marketing? Olha, Enzo, eu confesso que é difícil você resumir o que faz um profissional de marketing, mas eu criei um pouco de um conceito e algumas atividades que para mim são pilares importantes. E até para quem está nos assistindo, eu acho que é uma construção que vai fazer sentido, tá? Então, o profissional de marketing, ele é responsável por várias atividades que resultam em melhorias no posicionamento de uma marca institucional. Então, por exemplo, a marca Singular, a marca Ângulo, a marca Renner. Então, tem várias marcas. Então, você é responsável por várias atividades que resultam nessa melhoria de marca. Essas atividades também são diretamente responsáveis pelo aumento ou diminuição de lucro de uma companhia. Então você trabalha com atividades que resultam diretamente numa boa performance de uma empresa. E por último, que eu acho que é uma das mais importantes,
no relacionamento com os clientes. Tá? Porque no fim do dia, como, né, o lucro está atrelado ao cliente comprar. Né? Então você precisa entender o consumidor, você precisa estar lá na ponta, que a gente chama, entendendo o dia a dia, as dores do consumidor, o que, que ele está sentindo falta, o que está sendo bom, o que, que você tem para agregar a esse consumidor. Então, esses três pilares eu acho que resumem de forma mais um pouco mais abrangente o que faz o profissional de marketing, né? E aí tem, obviamente, várias ramificações, né? Eu acho que um case positivo, não só um case, mas algo que acompanha muito o marqueteiro, a área de marketing, e está evoluindo e cada vez mais faz sentido para a área, é a construção de marca via influenciadores digitais. Né? Os Ah, tá. influenciadores hoje, eles têm um poder de voz muito grande, né? Eles atingem milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas, né? E é uma forma de você construir marca, vender produto, vender conceito. É, é um formato de mídia que é caro, não é barato, não vou mentir. É uma construção cara, mas que, se bem feita e assertiva, com uma boa estratégia, dá resultado. Então, E hoje em dia, muita gente gosta de trabalhar com influenciadores, né, Enzo? deixa eu só fazer uma perguntinha. Qual é a diferença entre eu fazer marketing e eu fazer propaganda? Olha, a propaganda ela está muito ligada ao que você vê na TV, né? Ao que você transmite de mensagem para o consumidor. O marketing você precisa olhar o business como um todo, né? Eu vendo um produto, ok, mas eu tenho esse produto na loja, eu tenho ele distribuído em toda a minha cadeia de lojas. Se o consumidor for procurar, ele vai achar. Ele vai estar bem precificado, o preço é justo, é competitivo, né? A comunicação lá no ponto de venda está ajustado com a minha necessidade. Então eu entendo o marketing, você precisa olhar o negócio como um todo, não é extremamente setorizado. Né? Então você precisa ter a visão do todo, do negócio, do mercado, e não só Uhum. de uma propaganda que você passa na TV ali, de um filme, né? A gente chama de filme, né? Não só de um filme que você passa de 30 segundos ali na TV, né? Então é mais ou menos por aí. E hoje em dia, aliás, nós estamos. Parece que houve. Já estava evoluindo, mas eu acho que com essa crise, eu acho que houve um. Acelerou o processo. Por exemplo, o marketing digital. Né? Hoje, hoje se fala muito em marketing digital. Aham, Então me ajuda a entender uma coisa. Quando eu falo tá em bom. marketing digital, esse marketing, como que é feito? São essas mídias digitais? Às vezes eu confundo a mídia com marketing. É Certo. isso? O que, A que é o mídia marketing? está 100% atrelada ao marketing, então as coisas caminham em conjunto. Tá? Então, por exemplo, eu na minha atividade eu tenho uma par que é responsável por todo o plano de mídia. Então, é a pessoa que avalia os investimentos que a gente vai fazer nas mídias sociais, então no Facebook, né, o Facebook cuida do Face e do Instagram, então é, todos os investimentos que a gente faz nessas plataformas, a gente vai investir no Twitter, tudo que a gente tem junto ao Google também, a gente vai entrar em TV também, então cuida dessa negociação com os veículos de comunicação, então mídia entra todo nesses, na mídia abrange tudo que você vê, de TV, de redes sociais, de todo esse caminho. Né? Mas o digital está no online ali que a gente fala. Né? Tudo que você está acessando aí no celular é tudo que envolve o marketing digital. Tudo que você é impactado, seja pelo Twitter, pelo Instagram, pelo TikTok, que hoje é uma, é uma, é uma rede social que É, viralizou e está crescendo absurdamente.
e que é uma evolução para a área de marketing, né? Quem está trabalhando com marketing tem que estar atento às novas redes sociais que estão surgindo, né? O TikTok daqui a pouco não, né? Já hoje é uma oportunidade de negócio para as empresas também. E tudo isso engloba o marketing digital, né? Onde você tem que estar focado. O custo para se fazer é que eu me lembro de um fato, de uma entrevista que eu li no jornal. Como que você vendia carro no passado? Que era a coisa mais simples do mundo. Você vender um carro no passado. Você tinha uma marca boa, você pegava, anunciava numa revista ou num jornal na Globo, numa TV, numa revista de semana, num jornal. Hoje, a gente não vê mais quase nem jornal, já começa daí. Como que funciona a estratégia de marketing para vender com toda essa mudança que está sendo muito rápida? Ou vocês não cuidam disso? Seria o pessoal da área de publicidade? Acho que travou aqui. Oi, Enzo, acho que eu acabou cortando aqui. Eu perdi um pouco da pergunta. Então Mas eu vou voltar. Eu vou tá voltar bom. porque Por eu vi que gentileza. travou. Eu vi que Por travou. gentileza. Vamos Então, lá. eu queria entender a evolução. Não sei se é possível dar um exemplo da Uhum. evolução do marketing no tempo. Então, por exemplo, como se vendia carro, como se pesquisava, como se vendia carro no passado, se é a mesma maneira que se vende carro hoje. Uhum. Antigamente, eu não sei se ficou mais fácil ou mais difícil o trabalho, ou mais barato ou mais caro. Mas no passado, por exemplo, para você vender carro, parecia que você já tinha um caminho mais ou menos predestinado. Certo tipo de mídia e você Aham. alcançava um certo público. Hoje, Perfeito. existe essa mudança de marketing no tempo, ele está constantemente evoluindo. Se possível, comentar o meu exemplo ou dar um outro exemplo de mudança de marketing, mudança de estratégia de marketing. Não, você foi perfeito. De fato, antigamente a estratégia ela estava muito mais focada no plano offline, né? Que, enfim, no jornal, em revista, nesse tipo de mídia, né? Agora, hoje em dia, depende muito do produto, né, que você vai vender. Esse é um ponto importante, Enzo. O que você está vendendo e aonde está o seu Tá certo. consumidor. Aonde que esse consumidor que você quer atingir consome essa mídia. E aí você precisa definir a sua estratégia. Pode ser que faça sentido você direcionar 70% da sua estratégia e do seu investimento para as redes sociais, né? E 30% para a televisão, por exemplo. Ou pode ser que você faça 50% do online, que a gente chama, né? Tudo que é redes sociais, a gente chama de online, né? E algumas outras mídias. Então, você pode fazer 50-50. Isso vai depender muito de pesquisa, né? Hoje o marketing ele é muito pautado e fundado em dados, né? Informações, em fatos, e dessas informações você constrói sua estratégia. Então pode ser que faça mais sentido você estar posicionado um pouco mais em televisão, dependendo do público que você quer atingir, por exemplo, se é na televisão, são em determinados canais de TV por assinatura, que você sabe, por exemplo, que esse público que você quer atingir assiste determinados canais de TV por assinatura. Então, por aí você constrói a sua divisão e a sua estratégia. Assim, até um pouco difícil dar um direcional, porque tudo depende muito do produto que você está vendendo, né? E da onde que está esse seu consumidor. E isso é muito volátil, né? Se você está vendendo um carro, é determinado consumidor. Se você está vendendo, por exemplo, na Unilever eu trabalhei com amaciante de roupa, e uma Tá. marca que era extremamente forte no Nordeste. A marca que eu trabalhei com
com foco maior, ela era muito forte no Nordeste. Então lá eu tinha uma estratégia que eu focava muito nas redes sociais e em mídia offline, ou seja, outdoor, que eram espalhados pela estrada, muito focado em ponto de venda, ou seja, nos supermercados. Então depende muito, mas caminha por aí a estratégia. Mas, por exemplo, pegando nessa linha do amaciante de roupa, legal que você deu o exemplo. Você fez uma estratégia de marketing no Nordeste porque ele é forte lá. Mas Perfeito. aqui na região Sudeste, foi feita uma campanha de marketing para aqui o Nordeste ou não adiantava ou tinha um outro concorrente aqui que não é imbatível? Como é que funciona isso? Olha, tem um ponto que é importante, Enzo, que é onde a marca nasceu, onde ela se desenvolveu. Então, como o Brasil é muito grande, existem muitas marcas locais que competem com as grandes indústrias, com as grandes empresas, né? E no caso da Unilever, falando especificamente, é uma empresa que tem grandes marcas, né? Falando especificamente desse setor de amaciantes. Então, tem Comfort e tem Fofo, né? Ah, É, tá. quando você olha a Comfort, é uma marca muito enraizada aqui no sul, sudeste, um pouco do centro-oeste, né? Por sua vez, não é tão forte no nordeste, onde Fofo sim atinge de forma mais ampla e com muito mais tempo a área nordeste. Então, até como companhia, é importante você setar essa estratégia. Você diminui um pouco do investimento onde você está, onde você tem o foco, para que, obviamente, você não brigue com duas marcas e uma não tire o poder de faturamento da outra. Então é um pouco desse gancho que você faz, e eu especificamente no Nordeste, com o Fofo, eu sofria muito com as marcas locais, que não são conhecidas aqui, por Ah, exemplo, que não são, muitas pessoas não conhecem essas marcas. Aqui são marcas que são totalmente fabricadas e vendidas no Nordeste. Então tem um pouco dessa estratégia, né? E isso é o legal do marketing, né? Você precisa a fundo estudar a área que você. Óbvio, eu tinha como competência olhar para o país inteiro, mas você precisa ver de onde vem grande parte do seu faturamento. Quanto mais você puder dominar aquela área, melhor para você. Né? Então você precisa se aprofundar, entender da história, dos competidores, da cultura, para onde está caminhando, e aí você vai definindo a estratégia, e é um ferramental que é todo dia, né? Você precisa estar ali atento todo dia, muito atento aos concorrentes, que é uma parte muito importante do marketing, para que você não saia atrás, para que você esteja sempre à frente, né? Que é muito importante. e agora que você tocou no assunto regional aqui, vamos dar uma ampliada. Olha só, você falou assim da parte de cultura, que eu acho isso muito legal. Mas veja, vamos imaginar uma multinacional agora. Uma multinacional, produtos em vários países. Uhum. Como que eles trabalham com marketing? Por exemplo, no Brasil é um tipo de situação, na Alemanha é outro, nos Estados Unidos é outro. E eu quero até ilustrar com um exemplo. Aqui no Brasil, a marca Pirelli de pneu é uma Uhum. marca muito forte. Então, acho que se você fizer uma pesquisa do tipo top of mind no ramo pneu, se pergunta, fala uma marca de pneu, acho que Pirelli ganha. Uhum. Eu acredito, mas deve estar uma. Mas Pirelli não é conhecido tanto na Europa. Na Europa é mais Michelin. Tanto que você fala Uhum. lá, eu vou comprar um Michelin, não se fala Pirelli. É, por que o Brasil ele é muito diferente dos outros países para fazer propaganda, para fazer marketing? Ou é assim mesmo que funciona? Nós temos as nossas características do nosso país e que é diferente dos outros lugares. Eu, Não, tô, com eu, dei o, certeza. eu dei o exemplo da Pirelli, mas quer ver um outro exemplo? A Rodia. Uhum. Rodia aqui em Santo André, Rodia aqui no Brasil, não adianta falar que agora é Solvay, é Rodia, e não vem com papo. E nós, andrenses, você é de Santo André?
Eu Você é sou de Santo nascido, André, né? não, eu sou nascido em São Bernardo, mas fui criado em Mauá. Por exemplo, vem falar que o nosso shopping é ABC. Não, é shopping mapping. Mapping. Você não Exato. vem com esse negócio. O brasileiro tem esse negócio enraizado na cabeça que não tem jeito de mudar, Exato. ou não há marketing que faça mudar essa ideia do brasileiro, e se isso acontece em outros lugares também? É uma pergunta interessante, Enzo. De fato, você fazer marketing aqui no Brasil, né, como eu já disse, que é um país com dimensões continentais e como a gente é multicultural, é um desafio grande, né? Você está fazendo marketing para vários mini países aqui, né? Aham. Que é um grande desafio. E claro, fazer marketing na Europa é diferente de fazer marketing aqui no Brasil. O foco do mercado muitas vezes é diferente, né? O público é diferente, tem diversos fatores que ajudam para que exista essa diferença cultural. Né? Isso, para mim, é muito claro, é muito nítido, né? Você comentou um pouco das empresas, né, da Pirelli, e com certeza a Michelin deve ter, né, muito enraizado lá na França, né, com a forma como o investimento, a forma como eles se comunicam. A Unilever é um exemplo disso, né, uma empresa que é uma empresa europeia, né, é uma empresa anglo-holandesa, exato, anglo-holandesa. A sede da empresa é em Londres, né, na Inglaterra. E, e nos Estados Unidos eles não têm tanta atuação assim. Lá a P&G tem uma participação muito grande. E é um mercado onde eles não investem muito. Né? Eles preferem investir aqui na América do Sul, na Europa, na Ásia. A Ásia também é um mercado muito forte para a Unilever. Então, os competidores já meio que delimitam ali o espaço, né? E Uhum. claro, sempre tem alguém que chega e faz um investimento a mais em determinado setor, em determinada frente, né? Mas claro, acho que um ponto importante do que você pincelou no começo da sua pergunta e que é importante comentar é que empresas que têm estruturas multinacionais, né, exemplo de P&G, de Unilever, enfim, várias empresas multinacionais aí de bens de consumo e de outros setores também, têm times de marketing em cada país de atuação, né? Então tem um time de marketing na Argentina, tem no Chile, né? Claro, eles sempre utilizam algum país como headquarter do continente, né? Então, por exemplo, na Unilever tem boa parte da área de marketing aqui no Brasil, né? E aí nos países de atuação aqui na América do Sul são times menores, né, com menos posições. Mas existe, porque obviamente tem esse ponto cultural que você comentou. Né? Por mais que a gente, por exemplo, a gente precisa fazer uma comunicação no Chile, por exemplo, é muito melhor você ter um direcional de um chileno, né, ter essa interação com quem é de lá, do que eu daqui do Brasil definir o que vai ser falado lá. Então é muito importante esse intercâmbio e essa troca com os times locais, que a gente chama, para você, obviamente, poder direcionar a comunicação e não ficar algo que não converse com o público que está sendo atingido por essa mensagem, né? Então é mais ou menos por aí. O, o Rafael, vamos entender uma coisa. Vamos entender como que é o dia a dia de um marqueteiro. Para Uhum. o nosso aluno que ele está em dúvida, por exemplo, se faz administração ou marketing. Então vamos entender o que faz. Nós entendemos no geral que um profissional da área de marketing faz. Mas como que é o dia a dia dele? Vocês trabalham principalmente com dados? Vocês comprem dados de agências ou vocês que fazem essas pesquisas?
Olha, bom, existem caminhos, né? Você pode comprar dados de empresas, né? Que tem grandes empresas aí proprietárias de metodologias. Então, posso citar alguns exemplos aqui para vocês, né? Depois, enfim, os alunos podem até pesquisar um pouco mais sobre essas empresas. Então, vou citar duas, que uma chama Nielsen, Nielsen, se eu fiz a Uhum. construção certa aqui. E a outra chama Kantar, por exemplo. São duas grandes empresas que muitas das empresas aqui no Brasil e do mundo, né, que são empresas multinacionais, globais, né, são empresas que têm metodologias extremamente fortes de pesquisas, de dados, de leitura de mercado, e as empresas compram esses dados, né? Obviamente é a forma de entender se você está crescendo, se você está ganhando exposição, perdendo exposição, se você tá bem distribuído, enfim, essas empresas têm uma série de dados que elas fornecem, né? É uma granularidade que a gente fala muito grande, né? Mas existem empresas também que têm os seus próprios dados, né? Existe uma forma também tem uma empresa que chama GFK, que é uma empresa de dados também, que faz leituras de mercado, de setores, que você pode ter dados de mercado trocando dados com essa empresa. Então você fornece os seus dados como companhia e eles te voltam dados do mercado e você consegue analisar o mercado, como que se está crescendo, se está decrescendo, como que está. Então, essa parte de dados é muito importante para o profissional de marketing. Essa leitura é fundamental. Você precisa estar extremamente conectado com a área de BI, né? Muitas empresas, inclusive na Renner, onde eu trabalho hoje, tem uma área de BI, que é a área responsável também por nos ajudar e nos munir de dados e informações para que a gente consiga entender mês a mês, dia a dia, semana a semana, ano a ano, como que está se desenvolvendo o negócio. Quais setores, categorias a gente está crescendo e decrescendo, e a gente vai buscando a causa raiz do porquê que a gente está crescendo, ou aonde a Entendi. gente está crescendo, ou seja, tem muita metodologia por trás. O que é BI que você falou aí? É um termo técnico? Isso é basicamente a parte de dados, né, de análise de dados. É Ah, a área tá. que vai, isso, é a área que te ajuda a capturar os dados, a construir os dados, para que você tenha ali os dashboards, né, que a gente fala, as planilhas, com todos os dados que você precisa para, enfim, construir sua estratégia. Você é coordenador de marketing da loja Renner. O que você faz na loja Renner? Só para entender o que faz um profissional. Que você faz lá? O que faz um coordenador de marketing? Aliás, tem uma pergunta do Rafa. Qual o maior desafio de um coordenador de marketing no mercado atual? Tá. Bom, primeiro que Ô, Rafa, eu não sei. Claro que você não precisa dizer se você tem algum dado sigiloso aí, por favor, fica à vontade para não informar. Não sei, né, como é que é. Não, imagina, até agora não, pode ficar tranquilo, tá tranquilo, não tem nenhum problema. Bom, eu trabalho na loja Renner SA, né, que é o grupo, né, e dentro da Renner, a Renner tem empresas dentro, né, então tem a Renner de roupa, né, que todo mundo, acredito que Conhece? todo mundo conhece, né, é uma bandeira que tem mais de 300 lojas aí pelo país. Eu trabalho focado na Kamikado, que é uma das bandeiras, né, que a gente chama da Renner. A Renner acabou comprando a Kamikado em 2011, né? Nossa, eu não sabia. E, a Renner comprou a Kamikado em 2011 e desde então, né, faz parte do grupo, né? E hoje a Kamikado tem 113 lojas pelo país, espalhadas aí pelo país. Dentro da área de marketing da Kamikado, eu sou responsável por três frentes, né, que a gente chama. Uma das frentes chama Trade Marketing, que é toda comunicação na loja, tudo que a gente tem no ponto de venda, né, ou seja, essas 113 lojas físicas, toda a comunicação que é colocada nela é minha responsabilidade, né. A segunda frente
que é a parte de marca, né? A gente chama de branding, né? A parte de marca, construção de marca que eu comentei. Então tem toda a estratégia, como você quer comunicar sua marca, como você vai conversar com o seu público, qual é o tom de voz que a gente chama, né? Como que você, o que você vai utilizar para os elementos que você vai utilizar para comunicar com o seu consumidor. E a área de relações públicas fica dentro dessa área de marca. Então eu cuido dessa parte de relações públicas. Toda a relação com a imprensa. E é um ponto que que a minha formação em jornalismo é Aí já fundamental ajudou, para né? mim. É fundamental para mim. É algo que é crucial para mim, e até um diferencial que eu tenho, né? É por eu ter feito essa formação e eu sei bem como funciona na prática, toda essa parte de relações públicas, né? E terceiro, que é o que a gente chama de marketing de categoria, que é o relacionamento com os fornecedores. Então a Camicado vende produto de várias empresas, né? Oster, Nespresso, KitchenAid, Brastemp, né? Enfim, tem uma série de marcas que a gente vende produtos, né? Então, é cuidar de todo esse relacionamento com os fornecedores Uhum. para que e das ações de marketing que a gente vai fazer para impulsionar o resultado dele dentro da Camicado. Então, o que a gente vai fazer de ação para impulsionar? Então, são as frentes que eu cuido hoje, e o dia a dia é muito dinâmico. Eu tenho tarefas dessas três frentes. Então, tem uma campanha promocional que a gente vai fazer, precisa desenvolver toda a comunicação que vai para a loja, né? Então, precisa pensar no layout para o material, né? O que vai falar nesse material, um material promocional, eu preciso usar imagem, preciso usar cor, e aí eu tenho agências, né, que me auxiliam nesse processo, né? Isso é um ponto importante. A área de marketing está sempre, ou geralmente nas empresas que eu trabalhei, estão sempre em parceria com agências, né? Que é uma parte muito importante e geralmente nos ajudam principalmente na parte de criação, né? Que Certo. são aqueles Ah, caras extremamente criativos, né? Então as pessoas falam, então você precisa ser extremamente criativo para trabalhar com marketing. Não necessariamente, né? Geralmente aqueles que são muito criativos, que são muito fora da caixa, eles trabalham dentro de agência, né? E as agências têm um mundo muito grande de clientes, né? De gama de opções e, enfim, é uma oportunidade bem interessante também, né, que você tem como profissional estudando publicidade e propaganda, ir para uma agência de publicidade, né, que é um caminho muito legal e as pessoas trocam muito também. Já trabalhei com muitas pessoas que trabalharam em agência e foram para a empresa ou que saíram da empresa e foram para a agência. Então é um caminho muito natural e que acontece num ir e vir muito frequente, né? Então, eu preciso estar sempre em contato com as lojas, me certificando de que está tudo certo, enxergando oportunidades, fazendo um plano institucional, vamos fazer uma campanha institucional na TV, que vai também para as redes sociais, constrói toda essa estratégia, conversa com a agência, constrói a quatro mãos, né? Então é um dia a dia muito dinâmico. E eu acredito, respondendo a pergunta de quem que perguntou, é o Rafael? Rafa, do Rafa. O Rafa, acho Rafael. que, pelo que eu vi, ele devia ser da tua turma, né? Porque ele ficou feliz aí quando você falou que vocês Quem foram que é o campeão. Tomazelli? Acho que é, deixa eu ver assim. Ah, Agora, Tomazelli, grande amigo, agora já passou aqui. já passou. Eu É, acho que o, eu acho que o grande desafio, Enzo, é você tá bastante próximo da liderança da companhia, né, da diretoria, dos gerentes sêniores da companhia, entendendo qual é o direcional, qual é a estratégia que a companhia quer crescer e você conseguir executar isso, né? Porque o coordenador ele ainda é uma função que é bastante mão na massa, né, que você precisa executar muito também. Então, esse é o principal ponto, é traduzir a estratégia na execução.
Então não pode ter gap aí, né? Não pode ter falha nessa comunicação entre o seu gestor, né, o seu diretor e você, para que você consiga ajudar seu time e executar toda a estratégia da melhor forma possível, e trazer o resultado. Tem uma outra pergunta aqui. Olha, G. Becker. Eu honestamente eu não consegui. Becker eu entendi o G, eu não sei, desculpa, tá? Mas fala assim. Hoje, aqui a pergunta já rodou aqui. Hoje a forma de marketing é mais online. E a forma antiga já está mais ultrapassada ou ainda tem campo para as mídias mais offline, como que você chama? Não. Eu acredito que não, Enzo. Tá? A estratégia hoje ela tem que estar muito voltada para o online, né? Não tem como. É onde tá o público, né? É, e assim, não adianta falar, mas os mais idosos, meus avós acompanham o Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, então eles também são impactados com as comunicações, né? Então a gente já está, o mundo é online, né? Então não tem como. A gente sabe que a estratégia do offline ainda tem relevância, claro, mas é muito importante você estar bem presente no online, né? Ô, Rafa, uma curiosidade, é mais barato a mídia online do que anúncios na Globo, no jornal? Diminuiu o custo? Na, bom, você veicular em TV é bem caro, né? É super caro. Ainda continua sendo uma das mídias mais caras, né? Mas dependendo de quanto você faz também no online, né? Enfim, seja Google, Facebook, influenciador, você também vai gastar tanto quanto, né? Ah, é? Exatamente. Trabalhar com influenciador, por exemplo, também hoje é muito caro, né? Mas sim, ainda, né, você vai colocar vai veicular uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional, na Globo. É muito caro, é muito caro. Você precisa ter uma verba bem grande. E no influenciador, dá um exemplo de um personagem aí, só para ilustrar o nosso papo, de um influenciador que aparece muito no YouTube, por exemplo. Você tem Ah, algum de cabeça? O Whindersson Nunes, por exemplo. Aquele comediante. Isso, exatamente. O Whindersson. Putz, é verdade, né, cara? Ele tem, acho que, 50 milhões de seguidores, se eu não me falha a memória, né? Mas não, eu não lembro ao certo com qual é a base que ele tá. Posso até fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Não, ele ganhou até um prêmio de Rubi, alguma coisa assim, acho que é pela quantidade de No influenciador. YouTube, É, no isso foi no YouTube. YouTube. No YouTube, isso. Não, mas tudo bem. Exatamente. Então, por Ó, exemplo, ele tem 43 milhões de seguidores. 43 milhões. No Instagram, no Instagram. Ah, é? No Instagram. Putz. É muito grande, é um número muito alto. Ele é um Então, por influenciador, exemplo. por exemplo, que ele tem recentemente, eu sigo ele, né, no Instagram. Ele tem, por exemplo, tem feito aí é, publicidade para Oi. Eu vi essa semana ele fez aí um combo de stories com a Oi, que é um patrocinador que ele vem carregando já há algum tempo. Com a Neon, que é uma empresa se eu não me engano, Banco de cartão de digital. crédito, é um É banco isso. digital que tem um foco em cartão de crédito e tal. E assim, caríssimo, né? Se você for fazer qualquer pacote, qualquer combo com ele, você precisa ter grana, né? Porque é bem caro, com certeza é bem caro. Interessante. Eu assisti um dia desses um programinha dele, ele gravou lá no YouTube. Puta, eu rachei o bico. A Carol faz Ele é assim uma engraçado. pergunta. A Carol, ela pergunta: quem faz faculdade de marketing no Brasil consegue trabalhar fora? Primeira pergunta. Então, eu vou dividir a pergunta dela em duas, viu, Carol? Ela consegue trabalhar fora, um profissional de marketing no Brasil e no exterior? E, primeiro, é possível, e segundo, se eu for para os Estados Unidos trabalhar. Mas eu acho, viu, Carol, que acho que se a gente, para trabalhar fora, pelo que eu vi nas outras lives, você já sai daqui empregado por uma empresa daqui e vai para lá. Você ir para lá com cara e coragem e procurar emprego já é mais complicado.
né? Mas Exato, de qualquer maneira tem uma exatamente. concorrência. Então, cara, eu acho que o segredo é você fazer mais. Desculpa se eu estiver errado, porque você que é o entrevistado, Rafael. Fazer Imagina. marketing no Brasil, trabalhar numa empresa brasileira e ser expatriado para fora já empregado. E Isso é mais fácil, com certeza. isso é mais fácil. E outra coisa, os profissionais de marketing no Brasil são bem reconhecidos no exterior, aproveitando a Eu, esteira eu da acredito, pergunta da Carol. eu acredito que sim, Enzo. A primeira pergunta é se fazendo faculdade no Brasil você tem espaço fora. Com certeza tem. As universidades brasileiras são excelentes, né? Tem muitas universidades aí que funcionam como espelho também para fora do país. Claro, existem muitas universidades americanas aí que são referências, né? Mas claro, eu acho que sempre é possível. O céu é o limite. Acho que um ponto importante é sempre se que é um ponto importante, Enzo, que eu acho que é uma dica super legal, principalmente para eles, que é algo que caminhou muito na minha carreira, né? E assim, eu sempre passo esse conselho, essa dica para quem eu posso. Estude o máximo de línguas que você puder. Estude inglês, estude espanhol. Para mim é algo que foi fundamental, né? Hoje eu tenho o inglês e o espanhol no meu currículo. Isso me dá uma boa diferenciação e cada vez isso está aumentando mais. Já vê muitas pessoas que vêm com o inglês, o espanhol e o italiano e o francês, né? Então é super importante, né? Você ir atrás, buscar, estudar. E assim, não tem esse. Precisa ir morar fora. Não, não necessariamente. Tem muitas pessoas que aprendem inglês assistindo série, ouvindo música, lendo livros. Então, existe uma série de formas que você pode aperfeiçoar a sua língua, né? Eu particularmente, sempre tive muito mais dificuldade com inglês do que com espanhol. Praticamente aprendi espanhol sozinho, mas o inglês não. Precisei estudar muito, estudar assim com assiduidade. Estudei fora também, e isso me deixou com uma boa qualificação. Mas é uma dica, acho que interessante para passar para quem está nos assistindo. E tem muito espaço, sim. Acho que, claro, até quando eu fui estudar fora do país, né, isso foi entre 2017 e 2018, eu participei de um processo seletivo fora, lá na Irlanda, para trabalhar com marketing, né? É, e até sendo bem sincero, Enzo, até conto essa história para poucas pessoas. O que me tirou do processo Oba! seletivo, eu já estava na fase final do processo seletivo, era para trabalhar com marketing lá. Eu não estudei marketing, né? Esse é um ponto importante. Não estudei marketing, estudei jornalismo, né? É, e o que me tirou da última fase ali, eu acabei perdendo a vaga, é porque eu não tinha dupla cidadania. Entendi. Foi isso que me eliminou do processo. Eles preferem dar oportunidade para um cidadão europeu, né, do que para alguém que está ali de fora, né, que é visto como um intruso, né, no caso. Mas eu estava ali no páreo, eu já tinha passado por duas fases de entrevista, estava bem no processo, estava bastante confiante. Para mim seria uma oportunidade bem legal, né, poder trabalhar com marketing fora do país. E eu conheço Hum. várias pessoas, né, que trabalharam comigo na Unilever e estão hoje aí espalhados em vários países do mundo, muitos não mais pela Unilever, inclusive. Então tem muito espaço. O profissional brasileiro é bastante reconhecido fora do país e vale a pena os estudantes pesquisarem também é, profissionais da área de marketing que aí estão sempre dando palestras, participando de webinars, que é uma forma de você cada vez entender um pouquinho mais, né, Enzo, desse mundo do marketing, né? Tem alguns profissionais que depois eu posso até, para a gente também não tomar muito tempo aqui, posso
passar o nome de alguns profissionais que eu Perfeito. particularmente gosto muito e você pode compartilhar com os alunos, quem tiver interesse, claro. Tem uma pergunta aqui do Becker. Rafa, o que você acha de propaganda mais conservadores, como, por exemplo, da Dolly, que é todo ano a mesma coisa? Acho isso. Olha, cara, eu vou ser muito honesto. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, hein? É uma pergunta boa, é uma pergunta muito boa. Ele mandou o nome dele ou não? Não, G. Becker, pô. Mas tudo Vou bem. chamar de Becker, chamar de Becker. É, tem bastante pergunta aqui. Vamos lá, vamos lá. O Becker, essa pergunta é muito interessante. Eu, particularmente, eu não gosto, tá? Eu não sou a favor desse tipo de comunicação. Mas é claro, a gente tem que sempre pensar no consumidor final. Para mim, pode não fazer sentido. Mas e para o consumidor que ele quer atingir, que o gerente de marketing lá, que o dono da Dolly, eles querem atingir, que é o foco da companhia, com quem a companhia quer falar, que é o público-alvo. Faz sentido? Provavelmente faz sentido, porque eles estão há muitos anos nessa linha de raciocínio. Né? Não tenho muitos dados e fatos para te comprovar isso. Mas é um direcionamento importante. O que é bom para mim não é bom para a marca. Né? Acho que é um dos principais erros que os profissionais de marketing, não só de marketing, mas de uma empresa cometem, que é uma outra dica que eu dou para você, não só para o Becker, mas para todo mundo que está assistindo. O que é bom para você não é bom para a marca que você está trabalhando. Então você tem que olhar para o consumidor. O que é bom para o consumidor? Aí, e se isso for bom para o consumidor, é isso que você tem que aplicar na prática. Né? Não o que é bom para É, você. Se for bom para mim, eu vou lá na Camicado colocar artigos esportivos lá para vender, porque eu gosto de esporte. Mas é isso que o consumidor da Camicado quer? tá Artigos certo. esportivos? Não Não, é isso. Né? Então não. não é o foco em mim, é foco no consumidor. Então provavelmente a comunicação da Dolly seja efetiva, né? Bom, nós já estamos quase acabando. Ó, tem duas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue responder. Carol Tá bom. pergunta: essa parte de BI entra na grade da faculdade de marketing? E aproveitando sobre faculdade, a Bia Sestari. Bia? Vou chamar de Bia. Acho que a chance de eu acertar é grande. A parte de matemática do marketing é mais financeira? Vamos lá. São duas perguntas. Respondendo a primeira pergunta, Enzo, eu até não. Eu confesso assim, peço até desculpa por não Ah, ter muito gabarito para Gustavo responder. Becker. Gustavo Becker. Ele Gustavo respondeu Beck. aqui. Tá, valeu. Valeu, Gustavo. Um abraço. Respondendo a primeira pergunta, até eu me sinto um pouco até desconfortável, porque como eu não estudei marketing e eu não tenho, para ser sincero, eu não estou com muito contato com também estudantes, eu não sei bem se já virou uma disciplina, mas eu espero que sim, eu espero que seja uma disciplina porque é algo super importante, é fundamental que BI esteja dentro da grade eletiva da área de marketing. Né? Então, peço até desculpa por não poder responder essa pergunta com muita propriedade. A outra pergunta, desculpa, qual é, Enzo? Matemática. Rafa, lembra daquele reloginho que eu te falei? Tá, quanto Eu, tempo? 1 minuto e 20 segundos. Não, eu vou responder. O marketing hoje você precisa usar mais soma, subtração, divisão e multiplicação. O resto é muito mais leitura das situações, lógica e entendimento de mercado. Então, eu particularmente não tenho muita dificuldade com essa parte, mesmo tendo estudado jornalismo. Então, sua palavrinha final em 40 segundos para o pessoal aí. Cara, o marketing é uma das profissões do futuro, realmente acredito isso. É, Agradeço muito pela audiência, Enzo, pela oportunidade, muito obrigado. E quem quiser, é Prazer. só me seguir nas redes sociais, @Rafa Sandrão aí meu Instagram e vamos trocar figurinha. Estou super à disposição para ajudá-los no que for possível. Valeu, Falou, Enzo. Rafa. Eu vou te ligar daqui a pouquinho. Gente, por falar em Fechado. profissão do futuro, amanhã uma live com o Roberto Vicky para falar sobre as 21 profissões do futuro. Abraço, gente. Tchau, tchau. Falou, Rafa. Valeu, um abraço.